Está na hora da resenha semanal mais completa do rádio na Baixada Santista sobre futebol, Nó Tático. Tudo sobre os principais times do futebol brasileiro, em detalhes, na sua rádio Boa Nova FM. Bom dia! Está começando mais um Nó Tático apresentado por mim, Guilherme Veríssimo, juntamente com Arthur Vilar e Giovanni Moura. Infelizmente, estamos sem nosso querido Carlos Eduardo Rimonato, nosso querido Dudu, pelo simples fato que ele tinha um compromisso hoje, já agendado há um tempo. Calhou de que o Palmeiras tomou um sacode para a LDU? Calhou. É só coincidência, tá? Tudo coincidência. Já era avisado previamente, ele tinha avisado a gente semana passada. Então, estamos desfalcados, mas o programa segue muito legal. Falaremos sobre Copa Libertadores da América. O Flamengo ganhou num gol chorado do Carrascal. O atropelo da LDU em cima do Palmeiras. O Santos que quis resenhar contra o Vitória e perdeu, abrindo uma chance muito grande de ser rebaixado, coisas que nós não queríamos, no caso eu. E a tabela do Brasileirão, vamos analisar a tabela, muito por conta do Santos, para saber quais são as probabilidades ou não. E claramente a rodada desse final de semana. Vamos começar falando sobre o jogo do Flamengo e Racing, o jogo de quarta-feira. E foi um jogo onde o Flamengo não encontrou tanta facilidade no início. O Racing, quando se propôs a jogar, jogou bem. Não foi um jogaço com inúmeras chances para os dois lados, tudo. Mas o Flamengo se comportou. O Flamengo e o Racing foram muito competitivos, vamos dizer, foi um jogo muito competitivo, e o Racing se portou muito bem, até ali metade do segundo tempo, onde aí o Flamengo realmente deu uma pressão muito forte no Racing, uma pressão muito forte mesmo, e assim conseguindo abrir um placar. O goleiro do Racing fez uma das melhores defesas que eu já vi na minha vida, uma explosão absurda, mas vamos falar sobre o Flamengo ter saído na frente. Na minha visão, é um resultado bom, mas não excelente, longe, porque o Racing é um time complicadíssimo no El Cilindro. Mas vou passar a palavra para o Arthur, o flamenguista da mesa. Arthur, como você viu esse jogo? O jogo é mais ou menos o que a gente esperava, né? Eu acho que quem assistiu o programa, o ao vivo, no último sábado, viu que eu disse que ia ser um jogo completamente competitivo. Que quem viu o Racing no Campeonato Argentino podia esquecer que é uma equipe completamente diferente do que é na Copa Libertadores. E foi um jogo semifinal de Libertadores. Foi na acepção da palavra, assim. Porque, por exemplo, se chega um alien que não sabe nada de futebol aqui na Terra, ele pergunta o que é a Libertadores. Eu vou mostrar esse jogo pra ele. Porque é jogo de catimba, é jogo de pressão em árbitro, é jogo de chances poucas, né? Mas quando tem que ser eficiente. Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina é assim, né? E o Racing, cara, é uma equipe muito competitiva. Vai ser ainda mais difícil, como foi no Maracanã, vai ser ainda mais difícil no cilindro, né? E o Racing tá fazendo de tudo para tentar essa classificação, porque fazem muito tempo, foi desde 1967, né, como eu falei, que o Racing não chega numa final de Libertadores. Tem essa chance de ouro agora, principalmente depois do resultado da primeira partida entre LDU e Palmeiras. Eles viram que, possivelmente, né, óbvio que o Palmeiras tem muita chance de virar, só que possivelmente a LDU está na final. Então, é uma final muito acessível pro Racing. Tudo bem que é campo neutro, né? Mas ele deu um time competitivo também. Só que o Racing tá vendo que tem chances de ser campeão da Libertadores. Vai ser ainda mais difícil lá. Uma coisa que eu gostaria de destacar dessa partida do Flamengo é que eu vi o time competindo do início ao fim. Isso é uma boa notícia, porque durante toda a temporada, muitos torcedores reclamavam que a postura do Flamengo era um pouco blasé em algumas partidas. Fazia o gol. Vimos isso contra o Grêmio, né? Fez o gol 1-0, deixou o jogo ali em banho-maria, acabou sendo punido por isso, né? Com pênalti no final. E eu vi isso muitas vezes contra o Santos aqui, foi uma partida exatamente isso, na Vila Belmiro, quando o Flamengo não competiu, o Flamengo abriu o tapete vermelho para o Neymar jogar bola. E a boa notícia é essa, que o Flamengo está competindo, principalmente nessas últimas 3 partidas, contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Racing. O Flamengo compete de forma que a torcida pede, né? Então esse é um bom ponto a destacar dessa partida. E como você viu o jogo, Giovanni? Vamos falar que o Flamengo adotou uma postura de time mesmo, né? Uma equipe que tá brigando por todas as jogadas, pressionou bastante o Racing. É o que tinha que fazer, o Racing viria, e não tem como não jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã exposto, então ele viria retrancado.
É uma equipe ajeitada, a gente viu uma dificuldade do Flamengo de jogar. E o Racing não é uma equipe como muitas vezes a gente vê aquelas equipes que se retraem e maltratam a bola durante o jogo. Chutam pra frente, Muito bem treinado. não consegue fazer nada no jogo. O Racing não. Apesar de não ter criado grandes oportunidades, levado de fato muito perigo ao gol do Flamengo. Teve um escanteio no primeiro tempo que o Rossi fez aquela defesa. E só teve que um foi gol só isso. anulado. Aí o Sim, gol sim. anulado. Mas no foi qual base- eu achei falta. Não, foi falta, cotovelada. cotovelada na cabeça, não tem Mas, nem o que tipo discutir. assim, levou um certo É medinho. porque quando o jogo fica Sim. 0x0, qualquer ataque ali realmente leva muito perigo. É uma bola, né? Então. O Racing jogou por uma bola, Jogou. ele achou naquele escanteio, teve a falta, que foi uma falta bem infantil. Não tinha necessidade dele subir com o cotovelo na cabeça do jogador Ele do já Flamengo. tinha Já ganhado a tinha ganhado disputa. ela. Já tinha ganhado, ele estava sozinho no É. alto. Não precisava ele ter feito a falta, mas é aquele estilo de jogo argentino, né? Sempre deixando um braço, uma perna e às vezes vai sair prejudicado por isso. O Flamengo foi muito resiliente, não se desesperou, é uma equipe experiente. Nossa, calma aí, só uma coisa. Eu acabei de ver aqui porque eu fui puxar... porque o plano do Racing foi muito bem executado até os 88 Sim, minutos, que é sim. quando sai o gol. Eu ia falar, mas deram gol contra. Sim, mudaram hoje. Eu inclusive. não sabia, eu Mudaram pensei hoje. que tinha Porque sido... desviou no Rojo, a bola ia pra fora, né? E Desviou, parecia que ia pra fora pra mesmo. fora. Desculpa te cortar, Giovanni, continua. Não, tudo bem. Mas foi muito resiliente o Flamengo. Quando vê que o jogo não funciona, entre aspas, estava jogando bem, mas a bola não entra. Normalmente as equipes tendem a ficar nervosas. O gol saiu só aos 44 do segundo tempo. E o Flamengo não. O Flamengo foi com calma, foi tentando, foi pressionando, foi encurralando aos poucos o Racing. O Racing, da metade da segunda etapa pro fim, não existiu. Mas depois do gol do Lino ali, eu achei que foi anulado, eu achei que não ia dar não, ia ser empate. Eu também, A mas sensação que dava era essa. Né? Mas o Flamengo estava bem no jogo, não se deixou abalar por um gol anulado. Inclusive, só para comentar, o Samuel Lino entrou muito bem Entrou no bem. jogo. Precisava, Muito bem no eu jogo. acho que ele precisava sair do banco ali pra tirar um pouco da pressão dele. Ele poderia ter sido coroado com um gol, acho Sim. que seria muito A justo virada de chave. para ele uma virada E de chave. também teve a defesa da Libertadores, na minha opinião, que a bola sobrou Nossa. pra ele quase na pequena área, na marca do pênalti ali. Bateu forte, bateu bem e o goleiro fez um milagre. Absurdo Não, aquela aquilo defesa. ali foi bizarro, porque ele dá o canto pro Lino, ele fala, tipo, não, Lino, pode chutar ali, eu não vou conseguir pegar Ele essa induz bola. o atacante aí. Ele induz, só que ele sai eu acho que ele confia muito, provavelmente, na explosão dele, na velocidade, Sim. que ele pegou Mano, tipo, quando você assiste no rápido, você faz, tipo... Que isso? Tipo, foi a minha reação na hora. Eu falei, meu Deus do céu, que defesa foi essa? Na câmera lenta fica mais impressionante ainda, porque... Na hora tu acha que pegou de mão cheia, mas pegou tipo meio que nos dedos Sim. dele assim, ó, Defesaço, raspando. Mano, defesaço. defesaça. Uma defesa absurda mesmo. O Samuel Lino estava muito perto, o tempo de reação era muito curto. E foi uma pancada. Uma pancada. E ele pulou no lugar certo, porque o Samuel Lino poderia ter batido rasteiro, ia ter um tempo diferente de reação, ele ia ter que cair para buscar a bola. É um goleiro fenomenal, um time muito bom, Muito bem treinado. muito bem treinado. Vai tem complicar condições. na volta, Vai vai complicar complicar na a volta, volta. principalmente se o Flamengo jogar como jogou contra o Estudiantes. Mas o Flamengo tem dois exemplos. Nos 2 jogos de mata-mata anteriores da Libertadores, ele jogou com um gol de vantagem fora de casa. Contra o Inter, ele foi muito bem, ele engoliu o Internacional dentro do Beira-Rio. O Inter não é uma grande equipe, não era bem treinado pelo suposto técnico Roger Machado, mas... Seleção, inclusive. Péssimo treinador, tá? É impressionante o quanto superestimaram esse cara no começo do ano por ter feito um bom campeonato gaúcho. Invicto. Contra o Grêmio. Mas aí... Só que eu acho que o que pode acontecer, que eu não vi, que eu acho que ficou uma impressão que Estudiantes, eu acho que... Não acho que os jogadores do Flamengo levaram isso, mas acho que a torcida do Flamengo levou muito de, tipo assim, contra Estudiantes lá seria fácil. Tipo assim, seria um jogo... Quem pensou isso é maluco, né? Porque seria um jogo Pelo amor de, Deus. tipo assim, porque os caras estariam mordido, porque teve aquele roubo do Plata. Eu acho que alguma parte da torcida ia esse oba-oba de tipo, não, nós já classificou. Eu acho que realmente isso pode entrar nos jogadores até. Mas não que entrou, tipo assim, os jogadores do Flamengo, mas no subconsciente deles podem ter entrado, dado uma relaxada, e o Estudiantes meteu o pé no acelerador E surpreendeu. e surpreendeu. E o Estudiantes, se não é o Léo Ortiz ali sendo inteligentíssimo ali, tirando o corpo dele, teria aberto 2-0. E o Flamengo... E o Flamengo, o psicológico do Flamengo ia derreter. Não ia buscar aquele 2x0. E sobre essa partida aí, é justamente isso que eu falei, cara. É o tal do algo a mais, né? Depois dessa data FIFA, essa parada dessa data FIFA, a postura do Flamengo mudou completamente. Eu acho que é um time que, se precisar sair na porrada, vai sair na porrada pra ganhar o jogo. Essa é a sensação que passa nessas últimas 3 partidas.
E não foi assim com o Estudiantes, né? É um time que confia muito no seu futebol e, pô, às vezes Libertadores é aquilo, né? Se não dá certo, você tem que ter um plano B, né? Mas eu acho que o Racing ainda tem muita chance. Não, com certeza. Eu não descarto com o certeza. Racing nem um não, pouco. Não dá. Eu dá. acho Porque que o Racing é muito bom em bola aérea. E o Flamengo... Não é que o Flamengo seja ruim na bola aérea, mas é aquela bola ali que pode ser uma bola achada. 0x0, o Flamengo tá um jogo E controlado. o Racing vai ter que sair pro jogo lá, né? E o Vai. Rossi já mostrou deficiência em sair em bola aérea. Mas foi bem o Rossi ontem, na quarta, né, no caso. Então eu acho que o Racing tem muita chance de se classificar. Eu ainda acho o Flamengo favorito, como eu achei desde o começo do confronto, por ser a melhor equipe. Mas eu não descarto nem um pouco o Racing. Eu acho que o Racing, ganhar 2x0 ou 2x1, levar pros pênaltis e ganhar, não vai me surpreender. Não é absurdo. Não é absurdo. Não é nem um pouco absurdo. Mas é o que eu acho engraçado, que é algo que a Libertadores proporciona. A vitória de 1x0 do Flamengo é curta, mas é muito grande também, se você parar pra pensar. Sim. Jogo de Libertadores é travado, jogo de Libertadores é pancadaria. E o Flamengo tem uma boa defesa briga. também. O Flamengo tem uma excelente defesa. Acho que o Léo Ortiz não joga, né? Eu acho que ele vai jogar porque ele vai ser poupado contra o Fortaleza, né? Então, imaginando que o Léo Ortiz joga, é a melhor defesa do campeonato do Mas Brasil. o Danilo, eu acho Disparado. inclusive melhor que o Léo Ortiz nessa questão do enfrentamento, né? Todo mundo falou do Maravilha Martínez, né, que é o artilheiro junto com o Flaco Lopes. E nesse enfrentamento de bola aérea, eu gostei muito da postura do Danilo, cara. Então, se ele fosse titular, não iria me surpreender muito, não. Experiente, jogador de Europa, né? E eu acho que o Racing não é carne assada. O Racing jamais vai ser. vai ser um jogo complicado no El Cilindro pelas questões de time argentino fora de casa, né? No caso, time argentino em casa. Pressão. A torcida que canta do começo ao fim. É isso que eu ia falar. É uma das torcida torcidas. argentina Não, mas a do Racing específica. É porque aqui no Brasil a gente tem um pouco de Boca e River, né? Tipo, não, Boca e River o resto. E mais a do presta. Boca ainda, né? Sim, Por sim, conta de é La Bombonera. justamente isso que eu ia falar. Eu disse isso no último programa, que o Boca é a equipe mais icônica da Argentina, e é verdade. A Bombonera, né? A La 12, a torcida toda lá. Só que o Racing, cara, é uma equipe muito diferente por causa da identificação. Esse time faliu, pra quem não sabe, em 1999, só não deixou de existir por causa da torcida. É um time que tá realmente acreditando. Tem o Gustavo Costas que, pode não ser o melhor treinador do mundo, mas é um ídolo da torcida. Parece que tem um torcedor na beira do campo. Muitos jogadores do Racing fazem questão de estar ali, a sensação é essa. Eu vou me comprometer a gravar um vídeo sobre o Racing pra sair na página do Instagram. Quem não segue aí o Notático Futebol pode seguir. Falando um pouco mais dessa torcida, por causa que o estádio é o estádio mais hostil da Argentina, na minha opinião. Ganha até da La Bombonera, de quem acompanha. O Racing é minha equipe favorita da Argentina. Nosso Mauro César. Não, eu sou. Enfim, mas é sobre isso que eu queria falar, né? O Racing jamais vai ser carne assada, é uma equipe muito tradicional e vai levar muito perigo pro Flamengo. E eu acho que é um enfrentamento bem interessante. Eu queria que você descrevesse palavras do jogador que está na telinha, caso você esteja vendo a gente no YouTube, está o jogador Carrascal. Cara, eu tô apaixonado pelo Jorge Carrascal, cara, porque ele é daqueles jogadores, vou guardar devidas proporções aqui, ele é daqueles jogadores que você vê, você sabe que vai sair alguma coisa diferente ali, porque ele tem aquele futebol moleque, né? Quem é santista vai saber essa expressão, aquele futebol ousadia e alegria, cara. Ele tem aquele cabelo moicano com luzes, aquela chuteira rosa, ele faz o que ele provoca os adversários, ele dribla, ele tem esse molho colombiano, assim, que é uma coisa incrível, assim. Então, tô muito apaixonado pelo Jorge Carrascal. Eu tava pedindo passagem no time titular, deveria ser titular contra o Palmeiras, né? Acabou entrando no decorrer da partida. E, cara, Jorge Carrascal, eu te amo. Entrou, jogou muito ontem, foi o melhor jogador da partida, Botou no bolso, na minha opinião e na opinião de vários. Apesar do Lino ter entrado muito, muito bem, ter mudado ali também, talvez o anímico da torcida, do jogo mudou muito por conta do Lino. O Lino jogou muito bem, e eu tenho minhas críticas perante ao Lino, porque, beleza, jogou bem, eu acho que o jogador tem que meter gol decisivo, mas se o Flamengo mudou a postura, foi muito por conta dele. Mas eu acho que é isso. O Flamengo fez um baita de um jogo de Libertadores da América, La bendita Copa Libertadores da América. Fez um jogo de almanaque no quesito de sofreu não de grandes chances, mas sofreu em catimba, não conseguiu criar em vários momentos, teve dificuldade, o goleiro parecia o Neuer, né? Sofreu. Aquele jogo tudo parece que dá errado, mas no jogo, final dá certo. Era o jogo pra, tipo assim, depois vamos supor, suponhando que o Racing ganhe lá.
Se, tipo, 0x0 aqui, o Racing ganhando uma vitória magra lá, e não é nenhum absurdo, Não é. seria eliminação. Porque um jogo onde o Flamengo, vamos supor que esse jogo não saia gol, ele teria falado, pô, aquele jogo era pra gente ter feito pelo menos um, a gente produziu pra isso. E foi um jogo de ambos, tá? A partida do Racing foi muito boa, porque, de novo, Foi boa. óbvio, a estratégia foi a estratégia, perfeita até o tipo, gol. tirando algumas equipes do Brasil, talvez o Palmeiras, o Cruzeiro agora, tudo, pô, você ir contra o Flamengo, bater de frente, tipo, jogar aberto, é pedir pra tomar goleada. Então, tipo assim, entrou pra competir, os dois, pra mim, fizeram um jogo de campeonato, um jogo de campeão. Se os dois ali falassem pra você, tipo, pegar um jogo aleatório, pegar uma pessoa que sai do planeta e falar, esse jogo aqui, ó, foi a final da Libertadores. Sim. Todo mundo vai entender porque o jogo foi o nível de final. Tipo assim, Foi. foi bom, foi competitivo, o Flamengo tomou mais ações porque o Flamengo é um time melhor, mas o Racing se defendeu onde pôde, então eu acho que normal, a torcida do Flamengo tem que se animar, tudo, mas eu, se fosse torcedor do Flamengo, estaria extremamente com medo do jogo, de contra no El Cilindro, porque é uma equipe muito complicada e tem tudo pra complicar a vida do Flamengo, apesar do Flamengo ser favorito. E o Racing é a melhor equipe da Argentina, na minha opinião. Eu sei que o River tem uns times mais conhecidos, só que o Racing é a equipe mais bem treinada. O Marcelo Gallardo, desde que chegou no River, não conseguiu trazer de volta aquele bom futebol. E o Racing e o Flamengo, né, tem que destacar aqui, vai jogar sem o Pedro, né? Numa partida de pressão. Aquele atacante de reter a bola não vai ter. Então, É verdade. vai ter que jogar em com pressão. compensação, imaginando num contra-ataque, possível né? cenário, o Bruno Henrique vai ser o titular. O Bruno Henrique é um cara de velocidade. Eu acho que ele começa Contra-ataque com é pata perigoso. aí, velho. O Certo. Bruno Henrique. Porque a fase do Bruno Henrique é uma coisa de tirar, porra. Mas vamos falar do jogo de quinta-feira agora. Vamos falar de coisa boa, Vamos né? falar de coisa boa. A carinha do Abel. Vamos falar de LDU e Palmeiras lágrima aqui. na altitude, onde a LDU passeou 3x0. E ficou barato. Uma partida Baratíssimo. boa, a partida excelente da LDU, uma partida de almanaque. Fez valer o mando de casa, que é uma das coisas mais importantes para a equipe que jogam na altitude, é prevalecer o jogo dentro de casa. Prevaleceu e não ganhou de 1x0, ganhou de 3x0, ganhou bem. Com autoridade. Não foi em gol achada, foi gol construído. A jogada do pênalti é um gol construído, é Jogada uma ensaiada. jogada que é feita. É um time extremamente bem treinado pelo professor Thiago Nunes. Tem que respeitar. Rejeitado no Brasil. Humilhado por muitos, O nosso andarilho. foi extremamente eficiente com essa equipe. O terceiro gol é um golaço, é uma jogada linda. Lindo. O pênalti foi aquele pênalti meio mandrax, foi, mas... Tem que dar, o famoso tem que dar. nesse pênalti. Tipo, eu não acho que foi pênalti, mas a interpretação do juiz ali em campo foi aquilo, e tipo, ele tava de frente e o VAR não pode chamar pra aquele... Novamente, Aquele Pitico sendo o protagonista, né, gente? Mais uma grande vez, André Andrés Pereira se dedicando muito pra entregar num jogo de Libertadores. É o como Fortaleza sempre. Man, né? Então, no que falar, uma atuação pavorosa do Palmeiras. Teve chance, mas nenhuma chance de ai meu Deus. Não acho que o Carlos Miguel falhou em nenhum dos gols. Eu acho que ele teve azar porque todos ele desviou. E o E só pênalti. pancada também, E né? pênalti, você sabe, pênalti é aquilo, né? Pênalti, eu nunca acho demérito o goleiro não defender. Só ser um pênalti muito, tipo, o goleiro falhou. Mas eu não tenho não tem muito o que falar, acho que, do Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez o possível, mas uma atuação horripilante do Palmeiras, ainda mais pra uma equipe que tem uma tradição, tem a força de jogar fora de casa. Se eu não me engano, o Palmeiras na altitude na área Abel tem tipo tinha uma derrota, acho que essa é a segunda ou terceira, uma parada dessa. E não acho que o Palmeiras está longe de estar morto, na minha opinião. O Palmeiras é uma equipe absurda de mental, mas essa LDU é chata, a gente viu contra o São Paulo. Beleza, ela jogou muito melhor que jogou contra o São Paulo. Contra o São Paulo ela controlou muito bem não controlou muito bem o jogo. Contra o Palmeiras ela controlou muito bem o jogo. Mas eu acho que o Palmeiras se complicou de forma desnecessária. E o que vocês viram desse jogo? Começando pelo Giovani. Cara, acho que foi disparado a pior atuação do Palmeiras na temporada e não justifica só jogar a culpa na altitude. O Palmeiras jogou muito mal, muito mal.
do Carlos Miguel, que não teve culpa no gol, mas também não fez muito para evitar. Ele fez uma grande defesa, que foi logo no começo do jogo. Tirando isso, não fez muito por onde. E o time do Palmeiras inteiro não jogou bem. Teve poucas chances. O Sosa teve uma chance no final do jogo. O Vitor Roque teve uma boa oportunidade. E, cara, o coletivo do Palmeiras foi muito ruim. O time foi mal organizado. O Abel, pra mim, escalou mal o time. Ele erra já no começo, já na escalação. Eu, particularmente, não gosto do Kelvin e ele fez uma partida muito ruim. Pavorosa. O primeiro gol nas costas dele. Ele, óbvio, interfere a altitude. Acho que se fosse em condições normais, em condições humanas, o Kelvin conseguiria chegar naquela bola, no primeiro gol. Como não era, é um erro dele. Eu acho que eu fui confirmar, eu acho que o Abel tinha que ter jogado com 2 volantes. Tinha que ter jogado Não, com 2 enlouqueceu. volantes. Essa escalação do Abel. Esse jogo do Palmeiras foi uma das poucas partidas que eu vi um time não sabendo o que fazer em campo. Eu acho que a sensação que passava era que os jogadores estavam ali, um olhando pro outro, e aí, o que a gente vai fazer aqui? Porque isso não acontece no Palmeiras. Não. É uma partida excepcional do Palmeiras nesse sentido, é uma exceção, na minha opinião. E esse lance do Kelvin, que ele falou, é muito por causa do Rafael Veiga, que tava ali naquela faixa ali da lateral direita, né? E você começar com o Rafael Veiga na faixa da lateral direita, né? Rafael Veiga já no Prime não era um cara tão intenso assim na marcação. E você, cara, na altitude, você tem que ter marcação. Eu entendi o que o Abel quis fazer, quis preencher o meio campo com o Felipe Anderson, o Pitico e o Rafael Veiga. Só que, cara, quando um desses jogadores não estão bem, é menos um na marcação. E vai estourar tudo lá atrás. O Emiliano Martins não é um cara de pegada. Esse era jogo pra Aníbal Moreno, cara. Era pros dois terem jogado junto. Era, sim, não. lógico. Talvez um sistema de 3 zagueiros, com o Bruno Fux, não sei. E tem, logicamente, a dupla de ataque, Flaco Roque, tem participação sem bola. Só que quando esses caras não estão bem, por exemplo, Flaco Lopes, Vitor Roque, Felipe Anderson e Rafael Veiga, não existiram sem bola. E tudo bem que as melhores chances do Palmeiras no primeiro tempo foram criadas pelo Rafael Veiga. Só que, cara, não tem como. Não tem como você abrir mão de jogar como o Palmeiras, né? Com uma marcação mais forte, assim, principalmente na altitude, né? E vai pagar um preço caro tendo que reverter um 3-0 Contra dentro uma de equipe casa, chata. Contra uma equipe chata que vai encerar o jogo inteiro, vai ter uns 50 minutos de bola rolando, 40, porque a gente sabe como é o jogo na Libertadores. É o árbitro. É isso, o Palmeiras se complicou demais num jogo que, embora fosse complicado, porque é uma equipe bem treinada e joga na altitude, o Palmeiras era favorito. Não tem onde. Pô, não tem Não um tem ponto como, o fugir. Palmeiras era muito favorito. Eu falei aqui nesse podcast, falei, eu acho que o Palmeiras... Eu também falei isso. Seria favorito contra os dois, principalmente contra a LDU, seria mais favorito que seria contra o São Paulo. Não mudei minha opinião no início do jogo nem nada, eu acho que o Palmeiras era francamente favorito. Não é mais, obviamente, porque depois de tomar 3-0 na lomba, não é irreversível, é bem irreversível na minha... Segundo a Ana Thaís Matos, é favorito ainda. Mais do que a LDU. Eu acho Ela difícil. cravou isso. Não, eu não acho impossível Não, o Palmeiras não abrir 2-0 no primeiro tempo e no abafa achar um 3-0 e ir pros pênaltis e ganhar. Não é. Não. Eu acho que assim, se fosse 4-0 eu já daria o LDU como finalista. Só que 3-0 é bem inviável. É bem viável pelo tipo do mental. O Palmeiras já virou o jogo, tudo. Mas a LDU é típico time bem treinado pra Libertadores. Cai. Vai fazer 1 minuto de cera. Caiu, eu já falei, falta. Se tiver 10 faltas no jogo, é 15 minutos parado. Dessas 10 faltas da LDU. E se tiver falta para o Palmeiras, os caras vão fazer o Palmeiras perder 1 minuto. Que eles vão ficar em cima, vão falar pro árbitro, não foi nada, tudo. E pode apostar que vai ter bastante falta da LDU. Tá? E o Vilmar Rodan, ele sabe segurar jogo, viu? Ele sabe segurar jogo. Pô, eu tenho que me segurar pra não falar do Vilmar Rodan aqui, cara, porque senão eu vou sair preso, né? Porque o Vilmar Rodan, cara, é um dos piores árbitros que tem aqui no quadro da Conmebol. E continua muito prestigiado. E segue ganhando chances em jogos grandes, que me irrita, cara. Como é que pode isso? É porque ele já foi muito bom e hoje em dia ele não é mais. Meio Daronco, né? Assim, meio Klaus, né? É o Daronco argentino. É colombiano. É colombiano, desculpa. A gente vai dar uma pequena pausa. Pode continuar? Então depois a gente dá essa pequena pausa. Mas, continuando aqui, eu acho que o Palmeiras se complicou bastante, porque 3-0 é... Porque, tipo, beleza, eu não duvido da capacidade do Palmeiras fazer 3 gols, mas eu não duvido da capacidade da LDU achar um contra-ataque e fazer um 3-1. É porque vai jogar com o Brian Ramírez, né? Sim. Esse foi expulso, né, no final do E jogo. fez uma baita partida. Nossa, partidaça dele, do Bijamil também. 2-1.
eu não consigo não ver. Não é inviável. O LDU a LDU é muito rápida. Os pontas da LDU são muito rápidos. E na altitude e no nível do mar, para jogadores que já estão acostumados com a altitude, eles vão correr mais ainda. E é muito vertical. Então eu falo, tipo, esse jogo tipo de contra-ataque, o Palmeiras querendo ficar com a bola, perder uma bola lá pra frente, a LDU não vai pensar duas vezes em não atacar. Não vai. Ela vai ter aquele jogo que o Palmeiras vai ter 80% de posse de bola e a LDU 20%. Então, é um jogo extremamente viável pro Palmeiras? É muita coisa. É muita coisa. Mas é uma extremamente montanha. virado. É uma montanha. Palpite? Palpite? Cara, eu acho que o Palmeiras ganha, mas vai ser tipo 2x1. Né, eu acho que... Eu acho também um 2x1, 2x0. Eu fico com 1-1 nesse jogo. 1x1, eu acho que o Palmeiras vai conseguir ganhar. Mas eu acho que ele vai... É muito difícil. É porque você vai entrar no jogo precisando Mas fazer 4 gols. É aquilo que eu falo, que eu falei do mental do jogo na semana passada. Perdeu contra o Flamengo, perdeu esse jogo, se perde contra o Cruzeiro. Vai chegar abalado, mas o Abel é um cara que consegue moldar isso. Mas beleza, mesmo o Abel conseguindo moldar isso, você pode falar o que for, isso pesa. Muito, Pesa. Você poderia, não vou falar confirmar o título brasileiro, mas você poderia sair muito na frente no título brasileiro no domingo. Você não sai na frente. Você não perde, você toma uma ducha de água fria na quinta-feira. Na bola, tá? Na bola. Perdeu na bola. Tá? Beleza que o pênalti mas tipo assim, o pênalti acho que é um sintoma do que o Palmeiras tomou de pressão, entendeu? Nos primeiros lances, o cara tava chutando na pequena área, o defesa do Carlos Miguel lá. Toma um 3x0. Supondo que perca pro Cruzeiro no domingo. E aí? Qual vai ser? Também temos que ver o mental do Andreas Pereira. Que, exatamente. Além de ter sido um jogo contra o Flamengo e com a questão da falta que ele escorregou e já ter sido muito vaiado, ainda comete um pênalti na Libertadores. E ele jogou complica, e ele não jogou nada. Não jogou nada nos dois jogos. Nos 2 jogos. Porque eu acho que o Andreas Pereira ele tá um pouco na função errada ali, porque ele de segundo volante, eu já vi o Andreas Pereira jogando de segundo volante no Flamengo, quando a dupla era ele e Arão. Cara, é muita falta de intensidade, na minha opinião. Ele jogando ali de segundo, na altitude ainda, com impressão de fisicalidade. Foi uma escolha realmente lamentável do Abel Ferreira, cara. E eu acho que se abrir o meio campo igual abriu, tipo assim, no quesito abrir as alas igual abriu, não ter tanta reposição. Pode ser engolido de novo. Vai ser engolido de novo no quesito do contra-ataque, cara. Porque tomando no tático do Thiago Nunes que faz Abel. Mas os times do Thiago Nunes, mesmo dando certo ou errado, são times verticais. Sim. O Atlético Paranaense dele, cara, se ele... Talvez não, né? Se ele ganhar essa Libertadores com a LDU, é o melhor trabalho da vida dele. Mas, tipo assim, o melhor trabalho dele até então da vida dele é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era um time extremamente vertical. Era o time de contra-ataque, o time também tinha bola, mas era um time vertical, não era um time de ficar controlando, era ataque. Tanto que esse estilo de jogo, o Flamengo de 2019, que passou com pressão em todo mundo, teve dificuldades nos jogos. Perdeu contra o Atlético na Copa do Brasil. Então, tipo assim... tirando o jogo da Supercopa, que foi uns 3x0. Foi 3x0. Né? Mas, tipo assim, até o jogo que ganhou lá foi um jogo meio complicado. Sim. Então, o Thiago Nunes passou por uma fase ruim, a gente não sabe se foi fase ruim, falta de gestão, não sei. Mas ele apareceu no cenário como um treinador promissor e tá fazendo um baita de um trabalho espetacular. É legal ver um brasileiro fora do no Brasil. mercado alternativo, cara. né? Muita alternativa. Ele deu um time gigantesco. É bom também pra gente olhar pro nosso próprio mercado e ver que só tem praticamente técnicos estrangeiros. Tá na sombra de todos os técnicos do Brasil. Ele, nesse exato momento. Todos. Será que ele já garantiu uma vaguinha na Série A no ano que vem? Mas aí vai ver se ele vai valer a pena. Eu acho que ele não vai... Se ele ganha a Libertadores, não tem necessidade. ele aposenta no mesmo dia, eu acho. Mano, não tem porquê. Ele vai continuar. Vai zerar o futebol, pô. Então, tipo assim... Vira rei lá no Mas voltando a falar do Palmeiras, eu achei achei uma atuação fraca, acho que todos acharam. Muito. E extremamente reversível, sim, para o Palmeiras. O Palmeiras tem equipe, tem futebol para reverter o jogo. É difícil? Muito? Eu acredito? Não, mas eu não duvido. Eu não duvido porque o Palmeiras tem jogadores extremamente decisivos. No caso, o Vitor Roque. O Flaco Lopes se mostrou muito decisivo essa temporada. O Veiga mal bem mesmo, jogando mal, é decisivo. Então, o Gustavo Gomes... Mas eu não duvido, eu acho difícil pelo
como foi o primeiro jogo. Quando eu acho que é muito difícil quando tu toma... Tipo assim, igual o Barcelona e Liverpool, porque o Barcelona dá 3-0 no Liverpool, quem assistiu o jogo, o Barcelona não produziu pra meter aquele 3-0 nunca. E o Liverpool jogou muito bem aquele jogo. Então, tipo assim, é uma coisa que você tomar 3-0, mas você jogando, tendo bola na trave, tudo essas coisas, é uma coisa. Você ser, amassado é outra, cara. O Palmeiras foi amassado, mas eu não vou falar que eu confio no Abel, porque eu não quero confiar em ninguém. Queremos o Palmeiras eliminado. Quero o Palmeiras sempre. eliminado. Mas é isso. Acho que é isso. Falar do Palmeiras. A gente vai dar uma breve pausa. Voltaremos falando sobre o Brasileirão, especificamente sobre o Santos Futebol Clube. Então, fica com o intervalo que já a gente volta. Dica para economizar água. Lavar o carro com mangueira pode gastar 300 litros de água. Essa quantidade de água potável representa o consumo de uma família em um dia. Use balde e pano para lavar o carro. Se for em um lava-jato, escolha os que utilizam água da chuva ou de reuso. Uma iniciativa, Agência de Notícias da Água, Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. Voltando, estamos voltando para falar agora de Brasileirão. Falaremos sobre o Santos Futebol Clube que na segunda-feira quis resenhar contra o Vitória. Eu estou travando para falar, para conter minhas emoções aqui. Viu a foto do Guilherme ali, ficou porque revoltado. eu não vi a foto. Eu vi o lance ao devia ter vivo. colocado essa foto aqui, tá? Eu estava no estádio no exato momento que o Guilherme... Sabemos quem é o culpado da derrota do Santos. O Guilherme, segundo minhas fontes, falaram pro Guilherme que o gramado não estava bom e ele foi experimentar o gramado, ele foi comer. E ele comeu e falou, não estava, eu experimentei, estava bom. Parecia que ele tava dando um salto de ponta no gramado, né? Eu achei estranho. Cara, eu não sei, errado, esse né? lance, eu não sei o que quis fazer. Eu acho que ele teve cãibra mental. Teve, cara. Não faz nenhum sentido. Só pode ser isso. E o jogo de 6 pontos do Santos, o jogo que era pro Santos Ganhar e ganhar bem, relaxar a torcida, pensar, vamos classificar pra uma Sula, vamos ficar na paz. Não deu. E o Santos tem uma tabela complicadíssima daqui pra frente. O Santos deve ter 3 respiros no meio. O Santos tem Botafogo no próximo jogo fora de casa. Difícil, tá? Fortaleza dentro de casa, que é um jogo que É o jogo que tem que ganhar. Mas era 5 vitórias também, pô. De repente se perde pro Botafogo, entra na zona de rebaixamento Cara, pra jogar contra o Fortaleza em casa. Se eu fosse Santista, eu estaria muito preocupado com eu tô situação. bem... Extremamente. Eu estou extremamente... Estou igual uma criança aqui, desesperada, porque meu time é muito ruim. Me desculpa a todos que eu falei que eu achei que o Ceará seria um acidente de percurso. O acidente de percurso foi ganhar do Corinthians. Não faz sentido esse time. O Guilherme ser capitão do Santos é uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida. Eu não quero citar nenhuma palavra ofensiva porque eu estou numa rádio católica nesse exato momento. Como diria aquele áudio, numa rádio católica. Não vou falar o que eu penso. Mas, Guilherme, por favor, se você é um cara honesto, você é um cara que você deve ser, tá bom? Eu não acho que você faz sacanagem. Nada contra a pessoa Guilherme. Não, nada contra. Jamais. Contra o seu CPF, não tenho nada contra. Eu também não tenho nada contra também ele não. jogando no Santos. Que continue nos anos. Eu quero Muitos que você pegue, seja humilde, chegue e olha, Voivoda, não dá, me tira, deixa eu ser reserva, me exclui, me rebate para o sub-20, por favor. Porque você não tem condição nenhuma de ser titular do meu time numa Série A. Amado? Não, você não é amado por ninguém, talvez pela sua família. Mas, tipo assim, por favor, vaza do meu time, eu não aguento mais você. Sai, você usa a faixa de capitão do meu time. O Zé Rafael não usa, o Zé Rafael é a única pessoa que merece nesse time também. Uma partida pavorosa do senhor Escobar também, que, com todo o respeito do mundo, é raçudo, mas se me colocar lá eu também sou raçudo, eu acho. Ser raçudo e não ter qualidade é a mesma coisa de eu não sei, não vou fazer nenhuma comparação aqui. Tipo você ter uma massa de bolo, mas não ser uma boa boleira, uma massa de bolo excelente, não sei. É uma partida pavorosa do jogador Escobar. O Roleiser também jogou nada. O Zé Rafael tentou, tadinho. Noé. Nem Noé carregou tanto animal. Luan Pérez jogou bem, o Adonis Frias jogou bem.
O senhor Brazão, eu não sei o que aconteceu com você pra você tentar dar uma sarrada no ar no jogador. Apesar de eu achar que foi não é um pênalti, é um pênalti de VAR. É pênalti de VAR, é o pênalti de beijo de vó. Porque isso daí acontece todo jogo, o goleiro trombar com o atacante na saída. Ele não projetou nada, ele pulou mais alto, o cara pulou e bateu na coxa dele. Foi pênalti na visão do árbitro, mas esse pênalti sem o VAR não existiria e não seria nem discussão. Esse pênalti só vira uma discussão por conta do VAR. Mas não acho que o Santos foi prejudicado. Tipo, não, era pra ter tomado 1-0 e ter virado. Méritos ao Vitória, que fez uma baita estratégia. Não vou dar parabéns pro Jair Ventura, eu me recuso a fazer isso. Isso que eu ia falar, Eu cara. me recuso. Méritos ao Vitória, demérito ao Santos. A torcida do Santos apoiou até o fim. Eu tava no estádio, infelizmente. Então, eu só tenho que falar que, por favor, não deixa o meu time cair de novo. Eu aceito a 15ª colocação, a 14ª, eu aceito. Eu só não quero ser rebaixado. Por favor, jogadores do Santos, não me escutem a torcida no geral, porque não tem condição. E Guilherme, por favor, tira essa faixa do seu braço e entrega para algum jogador que tenha respeito pela instituição, como o Zé Rafael. Só Guilherme, vamos lá. Nós te amamos Nós não. no Santos. Tá? Fique claro, no Santos a gente te ama. Não saia daí. Fique aí eternamente Não, pode sair já. Ano que vem como ele sai. capitão, tá? Titular. Camisa 10. 10 e faixa. Por que o Neymar é o 10? O Neymar nem joga. Vai dar 10 pro cara que não joga. Ô Neymar, por favor, você vai pro... Mano, com O todo, casaquinho do Batman, com velho. todo respeito do mundo, Óculinho, casaquinho. todo respeito do mundo, uma página atacar o jogador Guilherme, que fez uma das maiores bizarrices da história naquele momento, e você ir defender, eu entendo o seu papel de líder. Não tenho nada contra o seu papel de líder, eu entendo. Mas você não pode falar pro torcedor que ele tá exagerando. Diretoria do Santos, que eu vi uma notícia hoje, o jogador Guilherme, ele é apoiado dentro da diretoria, que vê um exagero pela torcida. Aí não dá, velho. Exagero pela torcida, a gente está sofrendo há mais de 5 anos. Esse time não ganhou um título relevante desde 2011. Eu estou sofrendo por ver o Guilherme. Toda vez que eu E a vejo o Série Guilherme B? jogar, meus olhos doem. Meus olhos doem. Me dá cãibra ocular. Eu não consigo assistir. Então, por favor, diretoria do Santos, trate o Santos do tamanho que ele é. Pare de tratar o Santos como um time de bairro, porque o Santos é um time do mundo. O time é gigante. Mas vocês apequenaram o Santos. Fizeram todas as forças e querem fazer de novo. Eu realmente acho que os jogadores do Santos não estão de sacanagem. São ruins. Só são ruins. Tudo bem você ser ruim na sua profissão, mas procura uma coisa do seu nível. Mas não no meu time. Não no meu time. Seja ruim em outro time. Cara, Mano, mas sabe qual é o pior? Eu sei que é absurdo o que eu vou falar agora, mas, mano, eu tô Lá olhando. vem. Não, eu tô olhando, tava vendo, tipo assim, jogo jogado. O Atlético Mineiro e o Internacional também, se eu fosse torcedor deles, estariam extremamente O Atlético preocupados. Mineiro, em 10 jogos no retorno, 6 pontos. É um 6. time muito ruim, dos 3 com o dois. Sport. Então eu acho que a disputa não tá entre Vitória e Santos. Está entre Vitória, Santos, Atlético Mineiro e Internacional. é muito time ruim junto ali, É né, muito cara? ruim. Caraca, velho. Muito Né? A situação do ruim. campeonato, É meu muito Deus. ruim. É deprimente, assim. Tenho vergonha na cara, ganha do Botafogo que tá numa fase ruim. Amém, só isso. Cara, e ganhar do Botafogo lá no Newton é uma tarefa um pouco No árdua, tapetinho, É difícil, só que o Botafogo tem a sorte que ele é um time inconstante, né? Ganha uma, Sim. ganha duas. assim. Ganhou do Ceará, não foi? Não, ganhou do Ceará. Imagino que E perdeu deve pro ganhar Inter, do que é ruim. Santos. Então. É isso que eu tô falando. É um time muito... Eu acho que perde pro Ceará, o Vitória joga contra o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians faça a boa. Por favor. Será? Vai Faça ajudar a o boa. irmão? Faça aí, Timão, a Eu boa. só queria Irmãos falar Alvinegro. que eu vi um negócio que quase me fez chorar hoje. O Mateuzinho está suspenso para esse jogo e as 3 opções de lateral direito reserva para o jogo contra o Vitória são Félix Torres, Charles e Hugo. Gente Mas do o que eu tô céu. falando, eu acho que o Corinthians não pode nem... O Corinthians não pode nem entregar. O Corinthians não pode, Não pode se dar o direito de Mas entregar. um empatezinho ali Porque não faz mal. suponhamos que o Santos ganhe do Botafogo, que é difícil, e o Vitória ganha do Corinthians, o Corinthians também se complica na briga. O Corinthians complica. entra. Mas, tipo assim, cara, é assustador, tipo assim, o nível que tá acontecendo no Santos, tipo... É muito ruim, cara. Tipo,
E o Guilherme é o artilheiro do meu time no ano. Porque meteu 10 gols no Paulistão. O problema é que seu presidente está mais preocupado com a rival do que com o Tá seu dançando time. lá. Tá né? dançando na... Dança, Marcelo Teixeira, dança. Nossa amiga Cecília está dançando lá. Cara, é bizarro. E a Bizarro. sensação que passa desses Santos é que eles estão comprometidos com o rebaixamento, cara. Porque Então. Eles estão se contentando é com inexplicável, assim. E outra sensação que passa no Guilherme... Ó, eu não sou santista, tá? Opinião totalmente neutra aqui. É que ele jogando, ele tem algo contra todos os torcedores do Santos. Ele odeia todos os torcedores do Santos. Ele se odeia, porque ele fazer isso é pior. Eu estava na Vila. Gritaram... sai da frente, que o Guilherme é chapa Que quente. isso? Não é possível. Com todo o respeito do mundo. Quem que foi? Foi a família dele. Não, gritaram em formato de apoio. Não é E essa possível. música, se eu não me engano, era do Robinho, que está atrás das grades, bom lembrar. Criminoso. Rodrigo. Mas, tipo assim, que dentro do Santos você não pode dar a música que era do Robinho pro Guilherme. Convenhamos que o Guilherme também é um criminoso, né? Da bola. bola, O que é. ele faz Tem é que ser absurdo. preso, Guilherme. Mas uma opinião neutra também, embora eu seja rival, o Guilherme, ele não é ruim de bola. Mas Cara, cuidado, cara. Não é. Ele é Eu- operário. Eu também acreditava Ele é nisso, só que, operário cara, da bola. operários irritam mais do que jogadores ruins. Irritam. Mas porque- Não, o problema mas do operário da bola é quando ele quer cuidar da obra. Não, o problema... exato. Nossa, que exato. frase. O problema Canetada essa do aí. operário da bola... Aí, rapaziada, anota aí, Não, tá? não, pode anotar essa frase aí, tem que anotar. Pô. O problema do operário da bola é quando ele acha que ele é o Neymar. E o Guilherme acha que ele é melhor que o Neymar. Esse é um problema Ele se acha melhor que ele se acha melhor que o Barreal, ele se acha melhor que o Rolaser, ele se acha melhor. A o própria Lautaro postura dele Dias. diz. Eu já falei, Bagre tem que entender que é Bagre. O Romero é ídolo do Corinthians porque ele sabe que ele é ruim. E ele é muito... Pô, o Romero é incrível. Eu te amo, Romero, mas sai do meu time, tá? Já tá bom sua história. Já deu o que mas tinha que eu dar. te amo. Mas, tipo assim, o problema do Guilherme é que ele é operário da bola, só que ele quer ser dono da obra. Ele quer cuidar. Mas ele não tem capacidade. Não É tem irritante condições. quando ele domina a bola. Não sei se vocês veem um jogo do Eu Santos vi, frequentemente. Ele domina a bola, vocês podem perceber que ele faz um passinho no TikTok. Ele começa a ameaçar. Ele sempre ameaça. Ele sempre ameaça que vai cortar pra direita. Aí ele vai. O outro também, que é um mentecapto da bola, que é o senhor Escobar, que, como eu falei, defensivamente, jogos contra Palmeiras, Corinthians, contra o Flamengo, show, porque ele é muito raçudo. E eu já entendi que esses jogos o Santos não vai ter a bola. E nesses jogos contra o Corinthians, tudo que o Santos pode ter a bola, um jogo, o cara que chega pra quebrar, tudo é importante. Mas o jogo contra o Vitória, o Souza, É isso que eu ia falar. Tá no reserva dele, cativeiro o Souza. Cadê o Souza, cara? PJL, Paz, Justiça e Liberdade, Souza. Estamos por você. Eu estou com você nessa briga pra você sair. Porque não faz sentido você ser reserva, o Souza ser reserva num jogo contra o Vitória. Eu entendo o Souza ser reserva num clássico, num jogo pegado, num jogo que vai exigir muito ele. Mas um jogo contra o Vitória nunca iria exigir. O Vitória jogou com linha de 5 e não era nem ala, era lateral, gente. Era lateral, era linha de 5 com Totalmente lateral. recuado. Era recuado e o cara, com todo respeito ao Voivoda, ele entrou com o time com o Escobar, que não tá errado. O Escobar tomou amarelo, tá suspenso pro próximo jogo. O Souza provavelmente vai vir titular. Graças a Deus, porque é um jogo que o Santos precisa ir pra cima. Não é pra se defender contra o Botafogo, é pra tentar ganhar. E tirando o jogo contra o Flamengo, o Voivoda tem que ganhar todos os jogos. Me desculpa, tem que tirar o jogo contra o Flamengo e contra o Palmeiras, que são os dois jogos que o Santos tem mais difíceis nessa sequência até o final. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Se colocou nessa Colocou situação. na tem que ganhar. situação. Porque se ganha do Vitória, cara, e perde pro Botafogo e ali o normal. bagulho da rodada, mano, é normal. O Santos ganhar em casa do Vitória era normal. O Santos ganhar em casa do Fortaleza, se acontecer, é normal. O que não pode acontecer é ele perder esses jogos que é normal ele ganhar. Porque aí agora ele vai ter que ganhar de Botafogo, de Palmeiras, de Flamengo. Os jogos complicados que ele tinha. Ou jogos que eles tinham que naturalmente ia perder, buscam um empate. É. Porra. Nossa, falei um palavrão. Desculpa, Paulo. O Santos me revolta. Então, tipo assim, eu acho que é muito, muito ruim, tipo, com todo respeito. Agora, brincadeiras à parte, sem querer fazer um entretenimento, cara, o Guilherme não tem condição nenhuma de ser titular dessa equipe. Eu não acho o Guilherme... como o Giovanni falou, o Guilherme é um operário da bola. O problema é que ele não se acha um operário da bola. Ele se acha o craque porque ele fez 10 gols no Paulista e porque ele foi bem na Série B. Com todo respeito, você não é, cara. Você não é o craque do time. Você tá longe de ser o craque do time. Se você coloca na sua cabeça que você é um operário e tá ali pra ajudar os outros, ninguém tá ali pra te ajudar, na teoria. Tipo assim, você não é o craque do time. O Santos tem que potencializar o Rolaser, o Zé Rafael, o Souza quando entrar, o Barreal. O Santos tinha que ter feito com o Guilherme o que o Botafogo fez com o Chay em 2021. Foi muito bom na Série B.
tira do time. Não, é que ele começou bem o Não ano. tem Tipo, condição. ele fez um Paulista bom, fez gol em clássico, Sim. super válido ele começar a temporada, tudo. Ele tem gols importantes no Brasileirão, mas, tipo assim, é o que eu estou falando. Quando você coloca na cabeça do jogador, não dão uma importância, tipo assim, estão dando uma importância, e isso é parte da comissão técnica também, de todas as comissões técnicas, que eu não sei o que o Guilherme faz para ser tão amado nas comissões técnicas, que ele dá um valor pra ele de jogador intocável. O Guilherme, até determinado momento com o Kleber Xavier, o Guilherme não tinha saído de campo. O Guilherme tinha jogado 90 minutos em todos os jogos. Saiu só lesionado. Então, tipo assim, não faz sentido isso. O Guilherme saiu uma vez com o Caixinha. Cara, agora o Voivoda tira o Guilherme mais constantemente, graças a Deus. Porque, mano, não faz sentido o Guilherme ser um jogador intocável. Uma coisa é o Neymar ser intocável. Outra coisa é o Guilherme. Todo respeito ao meu xará. Você não é, ele não pode ser intocável em nenhum time. O Guilherme não pode ser ponto pacífico em nenhum time e ele é ponto pacífico no Santos. O Guilherme, pra mim, ele dá a impressão... Ele é parecido com um adolescente emo. ele tá sempre cansado, pô. Ele tá entediado ali jogando bola. Você olha pro Guilherme... Faz Guilherme tá sacanagem assim, ó, algumas tá jogadas, vendo? cara. Nada Parece que mentira ele tá que ele faz cansado. sacanagem. que ele Não, faz eu sacanagem, entendo, velho. ele se doa, ele corre, ele É o mínimo busca de jogador isso aí lateral, também, né? Pô, o cara ele ganha, pega o salário lateral. que o Guilherme ganha, Não, pô. meu amigo... Não. Correu uma faria maratona coisas todo jogo. aqui. Não, o que eu falei, ele ganha um salário que é... cara, só não é rebaixado esse ano e limpa a folha. Mas eu não tenho o que falar. O Gabriel Brazão, não sei o que tá acontecendo. Desde a concussão tá numa fase horrível. Falaram que o pai dele tá em uma situação ruim. Espero que, se for isso, seja humilde também. Pede afastamento, porque a gente vai torcer muito pro seu pai melhorar, com todas certeza. essas coisas. Mas, se for isso, pelo que eu li, não é nenhuma notícia, eu vi é um boato. Então, eu não sei, mas se for alguma coisa psicológica, pede afastamento. Ou se você não tem certeza ainda por conta da pancada que recebeu contra o Atlético Mineiro, pede afastamento, não tem nenhum problema, deixa os outros caras jogar. Cara, é muito, muito triste porque o Santos vinha melhorando e, de novo, é uma... Diferente do Ceará, que foi, tipo, pô, depois ganhou do Corinthians, pá, essas coisas, mano. Agora, mano, é ganhar do Botafogo com gol, mano, 6-0, gol roubado. Eu tô comemorando, tô nem aí. E só pra ilustrar aqui essa sequência do Santos. Botafogo fora, Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras de novo. Palmeiras em casa, Mirassol em casa, Inter fora, Sport em casa, Juventude fora e Cruzeiro fechando o campeonato em casa. Desses jogos aqui, o Santos é favorito em quais? Fortaleza e Sport. Só. E contra o Cara, Mirassol é empate. Cara, e essa penúltima rodada aqui tá se desenhando com uma final pra não ser rebaixado. Juventude e Sport No lá no Jacone. Jacone. Lá no Jacone, tá? Perigosíssimo. Já tô falando, tem que ver o horário. Se for segunda-feira, 7 da hora, 7 da Cara, a noite, situação eu que o acabo. Santos se entregue. meteu é uma situação realmente que não dá pra Pô, entender. é muito triste, cara. E é o que eu falo, é triste pro torcedor no sentido geral. Tipo, a gente acha que sempre a gente acha que vai melhorar e vem um balde de água fria assim. Pô, você vai no estádio, você, pô, grava um vídeo, você Paga manda pra ingresso. todo mundo, paga ingresso. É o futebol. Eu vou lançar essa campanha. Quando o seu time não ganhar, clubes de futebol, devolvam dinheiro pro seu torcedor. Caraca, os clubes vão quebrar no mesmo dia. É. Tô nem aí. Eu não tenho nenhum problema com isso. Que acabe. Eu estou falando, devolvam. Porque quando você vai no cinema e vê um filme ruim, você viu o filme, pelo menos. Ele te entreteu de algum jeito, você pode ter dado risada do filme ruim. Você foi pra uma peça de teatro, a peça de teatro não entregou, causou uma indignação em você, pelo menos causou, que a ideia da peça de teatro é causar emoções. Você vai em qualquer lugar que você pague e não goste da experiência, talvez tenha uma coisa ou outra que seja engraçado. Você vai com seus amigos, tudo. Quando o seu time de futebol perde, você só causa emoção de ódio. Você quer sair dali e matar. Gerou. Mas eu não tô ali Lógico. pra gerar emoção. Eu pago pra ver meu time ganhar. Não, E mas como o cinema também, você paga pra ver. Tem hora que lógico. você tem certeza que vê um filme ruim. O Santos, e aí? Mas aí eu não O vou comprar pra Santos, ir ver um pô. filme ruim. É igual comprar ingresso pro jogo do É, Santos. gente, Eu não vou se comprar você- pra ver um jogo se ruim. você O risco sabe- da partida do Santos ser ruim é muito grande. Você sai de casa pra assistir Crepúsculo, você tem noção que o filme é ruim. Bom filme, Se Crepúsculo, você tá? sai de casa pra ver o jogo do Santos... Injustiçado, Contra o Crepúsculo. Vitória, tinha que devolver o ingresso. Tinha que devolver Não, o ingresso. tem que devolver, eu Uma concordo, coisa é eu ir concordo. contra o Flamengo e achar que vai perder. Uma coisa é eu ir contra o Vitória. O Guilherme tinha que pagar o ingresso de todo mundo de volta. Eu falei, volta. eu falei isso na saída do estádio. Eu encontrei um... Ele tinha que pegar o salário dele. Eu comecei e a dividir falar, entre e todos falei- os torcedores. Tinha que Rapaziada, dividir. foi mal, tá? Foi minha essa aqui, ó. Porque a Eu culpa é pago, dele.
Vamos passar aqui pra Agora mostrar a Crepúsculo tabela. Filemon, é sacanagem. Olha a tabela. Vamos da briga pelo título até a briga do rebaixamento. O Palmeiras segue líder por conta do critério de vitória, inclusive o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Na Europa é assim. Na Europa, o saldo de gol. Eu vou falar que o Brasileirão é a única liga certa no mundo, tá bom? Que vitória é muito mais importante Muito que mais gol. importante. Tanto Tá bom? faz o saldo de gol. Você pode ser campeão com -1, você tendo mais vitória. O é o que Coritiba importa. foi campeão com saldo negativo. Verdade. Contra 85. Volta Redonda, Contra né? o Bangu. Bangu? Não? Nos Bangu. pênaltis. Contra o Bangu, Bangu é. nos pênaltis. Palmeiras líder, Flamengo... Vou colocar os dois dividindo a liderança. Cruzeiro em terceiro lugar. O nosso querido Mirassol, que novamente... Grande equipe. Eu vou rasgar elogios porque é espetacular o que o Mirassol está fazendo nesse campeonato. O Bahia, que também vem que meteu uma goleada contra o Grêmio, viu? Mas oscila muito ainda o Bahia. Oscila bastante. Pra ser nível de campeonato, oscila muito. Mas vai conseguir a vaga. E consegui. Botafogo, que é o próximo jogo contra o Santos, é uma das equipes oscilantes também no campeonato. Que o Botafogo teria que ter Eu elenco acho pra que, mais. exceção ao G4, todo mundo daqui pra baixo oscila muito ainda no campeonato. O Fluminense, que passou o momento apaixonado de Zubeldia, hashtag eu avisei. Zubeldia e alegria, rapaziada. O Vascão, que tá num momento espetacular, eu acho que das últimas Eu 6 acho que é o time mais Ganhou quente do 5. Brasil hoje. das últimas 6 ganhou 5, só perdeu pro Palmeiras O problema fora de casa. é que é o Fernando Diniz. Qualquer hora ali vai descambar, eu tenho certeza. velho. Vai perder pra um Fortaleza Vai. e vai desandar o time. Vai, isso é um perigo, O tá? nosso gente? querido tricolor paulista que faleceu depois da eliminação. Vai terminar ali em 13º. Tá no limbo, Continuar o São nesse Paulo tá no limbo modo. aqui, cara. Bragantino, que teve um começo de campeonato excelente, depois oscilou e É a agora... dupla aqui, ó. tá no limbo. Cara, essa duplinha aí, pelo amor de Deus, né, velho? Corinthians, que ganhou do Galo na última rodada. Está ali no limbo também. Tem limbo. cara pra se complicar, o Corinthians também gosta. Grêmio, que tá no... que melhorou, né? Acho que é o vice-líder do retorno. Melhorou uma palavra. Tava... Um pouco demais, né? Só que É uma Tava coisa- o bem, Grêmio. aí tomou a goleada É o Grêmio, né, gente? do Grêmio, Bahia. do Bahia. Então, é um time que oscila também. Não dá pra... Pô, todo O mundo Ceará que oscila faz nesse um... campeonato. O Ceará que faz o campeonato de Ceará, muito bom. Na minha visão, Honesto, pra honestidade. Ceará. Vai terminar honesto. por aí, vai fugir Eu vi do gente falando que o rebaixamento. Ceará tem muitas chances pra cair, porque pega também uma sequência complicada. Eu vi que o Mas Ceará... eles têm o Pedro Raul. eles Tem têm Lucas Mugni, tá? Internacional, que joga um dos futebols mais horripilantes do país. O Atlético Mineiro, que anda na mesma toada. Aqui, Internacional, Atlético Mineiro, Santos e Vitória, é Halloween. Já que estamos chegando na data comemorativa, é Halloween. É briga de foice total. É briga de foice total ali, é Halloween. Ambos, Internacional e Atlético Mineiro, Internacional 35, Atlético Mineiro 33 pontos. O Santos com 16 e o 16 não, em 16º com 31 pontos e o Vitória com 31 pontos que conseguiu na última rodada. Juventude, Fortaleza e Sport, vamos falar que são os rebaixados já? Sim, não, eu acho que já era. Aí sim. já era. O Sport, que é o time mais azarado do mundo. O Ah, Sport não joga tão mal Acho assim. que já não é nem mais azar. Acho que já dá pra pôr incompetência mesmo. É inacreditável. E acho que é isso que vocês veem, que já que a gente vai ter uma próxima rodada, como vai terminar na próxima rodada. Eu acho que o Flamengo assume a liderança. Eu acho que o Flamengo ganha do Fortaleza. É obrigação do Flamengo ganhar do Fortaleza, né, também. Vamos indo pra próxima rodada. O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, né, provavelmente poupando, por causa da Libertadores. Então eu acho que o Flamengo assume essa liderança aí. E eu tô curioso pra ver essa partida do Botafogo com o Santos. Curioso no sentido de o que o Santos vai fazer. Porque eu me assustei muito com a partida contra o Vitória. Então, e eles precisam ganhar contra o Botafogo. Eu Então também me aqui, assustei. então aqui eu quero ver o que vai acontecer. De resto, eu acho que ver como o Mirassol vai jogar, se o Mirassol vai manter o seu nível contra o Sport, né? Contra o Lanterna, Sport fora de casa, tudo bem, mas tem que ganhar também. De resto, eu acho que é isso, né? Mirassol de Reinaldo. Cara, essa rodada tem uns jogos bem horripilantes. Impressionante. Só jogo ruim. E esse Grêmio e Juventude, quem que irá ver? Jesus Nossa Cristo, senhora. mano. Não, e esse Atlético Mineiro e Ceará também vai ser... Nossa senhora, velho. Esse Fluminense Internacional Que também isso? vai ser ruim. Tá aqui, ó, esse jogo. Vitória e com Vitória e Corinthians. Corinthians, senhor. São Paulo e Bahia, acho que o Bahia vai passar o carrinho, hein, mano. Se bobear, hein. Ganha do São Paulo. O São Paulo... Apesar do Rogério Ceni ter um retrospecto Horrível. tenebroso contra o São Que Paulo. eu acho que o Bahia é um pouco... Né, tem uma expressão no espanhol da Argentina que eles usam, que é o pecho frio, né? Que é uma equipe que, às vezes, todo mundo acha que vai ganhar e do nada passa. Eu acho que o Bahia é um pouco isso.
Então eu queria muito ver também contra o São Paulo a postura, né? Atlético Mineiro e Ceará vai ser um jogo horripilante. O Galo vai poupar. Palpite pra essa rodada aí, rapaziada. Palpites? Vamos. de palpites. Acho que dá tempo pra ser relâmpago. Não precisa nem ser relâmpago, eu acho. Não sei. Robson, como estamos de tempo? Tamo bem? Faltam 6 minutos Ah, ainda. tá suave, tá bom, suave. Bora. Atlético Mineiro e Ceará, eu acho que Quem perde é o empate. futebol. Quem perde é o vai ser futebol. 0 a 0, Vai ser o jogo 0x0. feio. Esse jogo é a padrão. cara do 1x1, assim, sei lá. Vitória e Corinthians. 1x0 Corinthians? É na casa do Corinthians? Não. No Barradão. Mas é Jair Ventura dentro de casa. Viu? 1x0 Corinthians, vocês fecham não? Eu não fecho. Eu acho que. Eu fecho fecho. 1x0 Eu Corinthians. acho que vai ser 1x1 esse jogo também. É a cara do Corinthians perder esse jogo de 1x0. Fluminense gol do Internacional. Mateuzinho. Pô, mano, só tem jogo ruim Cara, essa quem rodada. perde é o gente. futebol, esse Fluminense O Internacional único jogo também. interessante é esse aqui. Sim. Vai depender de se o Não, Palmeiras e for Botafogo poupar. e Santos se tornou Sim. interessante. Eu quero agora. ver, eu Ah, quero não, ver esse lógico. Botafogo Santos. Não é ruim, porque o Botafogo. Mas tipo, em questão de qualidade... Não, eu acho que vai ser muito. A partida vai ser ruim. Tu acha que vai ser Eu acho que vai ser Vai. ruim. Eu acho que vai ser porque eu acho que o Santos vai se jogar e o Cara, Botafogo essa precisa rodada também vai de ter uma tanto resposta. empate. Meu Deus É. do céu. Fluminense e Internacional, eu acho que vai ser. Acho Pô, que eu o acho Flu ganha, que o Flu ganha porque o Internacional Cara, é o muito ruim. Internacional é É horripilante, muito assim. ruim. Vai ser uns 2x0, Thiago Silva. Eu acho que monstro. 1x0 e gol do Thiago Silva também. Mirassol, Sport Mirassol na Ilha do Retiro. A cara do Aqui, empate. É. Cara, o Mirassol. Eu gosto do Mirassol, cara. Mirassol 2x0. Eu acho que 2x1, é o 3 a 1. Lucas Lima fazendo mágica. 3x1 pro Pá. Mirassol aqui. Fortaleza e Flamengo. Acho que Flamengo. É um jogo Dá um- armadilha esse mas aqui, dá um tá? passeio. É um jogo- Ah, é um jogo- eu acho que é um jogo Fortaleza armadilha isso aqui. uma equipe Jogo tenebrosa. armadilha, irmão. Eu acho que sim, porque o Flamengo empatou. Mas o um jogo... Fortaleza é uma Cara, eu equipe tô tentando lembrar o jogo que o tenebrosa. Flamengo empatou recentemente, mas enfim. E o campo do Castelão é uma coisa pavorosa, assim, então, sei lá. Já não, o Fortaleza Deve é ser muito porque eu sou fraco. flamenguista e sou um pouco pessimista, né? Só que eu O acho que Fortaleza perdeu pro São Paulo morto com um a mais em casa. o Flamengo tem que ganhar aqui, tá, gente? 3x0 Flamengo fácil. O jogo que eu lembrei contra o Bahia. Era um jogo que o Flamengo tinha que ganhar também, um jogo meu. Ah, Mas mas o Bahia e é o uma Fortaleza equipe- Não, tem eu um sei, gap eu entendo, gigantesco. só que eu acho que no Nordeste o Flamengo tem um pouco de dificuldade. 2x0 pro Flamengo, tranquilo. Pô, torcida mista, pô. Tá louco. Mais torcedor do Flamengo do que do Fortaleza. São Paulo e Bahia, eu acho que da Bahia. 1x0. Não. Mudei a opinião agora. Vai ser empate. Nossa, agora que eu visualizei o empate. Eu aposto na vitória do São Paulo aqui, tá? 2x2, um jogo divertido. Acho que vai ser 2x1. Esse jogo não é ruim, tão ruim, não. Não é. Não é tão ruim, não. Não. Vamos deixar Botafogo e Santos pro final? Vamos. Vamos. Alguém vai assistir Tanto Grêmio e faz, Juventude? né? Tanto faz. Alguém Pro vai assistir próximo. Grêmio e Juventude? Tá louco, vai ser 1x0, um dos jogos mais horríveis da Cara, história. Gol de pênalti do Thiago Volpe É. é um entretenimento. Bragantino e Vasco, mano. Vascão na Vasco, cabeça, Vasco. mano. 2x0 Vasco. Ryanzinho. pô. Aí é monstro. Palmeiras e Cruzeiro. Esse é um jogaço, né? O jogo da rodada, né? Acho que vai ser 1x1 esse jogo. Cara, eu tô com uma sensação forte de Gabigol surgindo das cinzas, assim, e ganhando o jogo pro Cruzeiro. Só Indo pra câmera e fazendo assim, ó. Cara, mas sou a Mengão. quantidade de vezes que a gente já falou isso aqui e o Gabigol não tá fazendo. Não, mas absurdo. é porque o Flamengo tá envolvido nessa rodada aí. Então ele é muito Flamengo, Gabigol, querendo ou não. Então Eu ele acho que vai vai ser ajudar o 1x1. Mengão. Empatezinho. Cruzeiro- A cara do empate também esse Acho que jogo. o Cruzeiro vai ganhar 2x1. Botafogo e Santos. Opinem vocês, depois eu opino. Cara, é um jogo que também quem perde é o futebol, na minha Vai opinião. ser bem tenso. Mas eu quero ver a postura do Santos, né, cara? Porque ficou devendo muito contra o Vitória. A gente tem que ver se o Santos vai jogar igual jogou contra o Corinthians, tentando pressionar, porque eu acho que tem que fazer Tem isso. que fazer time isso, mais esse é o ponto. necessitado Tem que fazer agora. isso. Tem que fazer Ou isso. ele vai jogar igual contra o Vitória, tentar meio que não achar uma bola ali, porque o Santos, fez uma atuação tenebrosa contra o Vitória, ficou com a posse e não criava nada. Era chutão de longe, cruzamento, muitos cruzamentos, por sinal, na área, né, Guilherme? E... Cara, eu acho que vai ser 2x0 pro Assim, Botafogo. eu vejo um cenário que o Santos ganha essa partida, tá? Eu consigo visualizar isso na minha cabeça muito claramente. Só que eu ainda acho que o Botafogo vai ganhar. Então vai ser 1x0. Posso dar minha hot take? Eu acho que... Mano, é que eu li as notícias, tudo. Lá vem, ele tá vindo. Eu vi que os caras ficaram meio mordidos com a derrota do Vitória. Que bom, porque pelo menos a notícia não foi tipo assim... Ah, tá todo mundo legal. Não, tá todo mundo tipo... O time está frustrado, ou tipo, estão tristes. Mas aí é um... Leram um não. pouco que estavam inconformados. E essa palavra me mexeu comigo. Mas talvez seja um pouco de torcida? Não, é totalmente torcida. Eu acho que o Santos vai ganhar 2x1, porque o Santos toma gol, tem que tomar. 2x1 choradinho, tipo, vai abrir 2x0, o Botafogo vai fazer tipo 2x1 aos 35, que vai ser uma pressão, o Brasão vai salvar.
Eu acho que é mais a cara do Santos buscar um gol no fim do que Porque os atacantes do Botafogo estão numa fase realmente lamentável. Arthur Cabral. É a zaga do Botafogo também. O time do Botafogo, né? É lamentável, só tirando nossa, o que o John Textor fez é palhaçada. É crime, eu acho que é crime isso aí. Devia estar na Devia cadeia. ser preso. Bem, acho que é isso. Bem, amigos, Acabamos terminou. o nosso Notático. Hoje foi gravado na sexta-feira. Inclusive é um novo dia de gravação do Notático. Primeira vez. Primeira vez. Por enquanto a gente não vai pra round ao vivo, já vamos começar o agradecimento. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Muito obrigado por acompanhar. Meninos, últimas falas. Siga a Notático nas redes sociais que nós Siga temos, Notático. né? No Instagram, Não, pode YouTube. Vamos seguindo aí, pessoal. Tem que seguir. Pô, vocês escutam a rádio e não seguem. Vamos lá, pô. Sim. Eu gostaria de mandar um recado. Dá tempo de mandar um recado em espanhol pro Carrascal aqui? Dá, vai. Carrasca, sigue jugando tu futebol, sigue con tu magia, porque jugando así vamos a lograr ganar todo. Así que bueno, siga jugando, boludo. Posso dar tempo de mandar um recado pro Guilherme? Sai do Santos, por favor. É nóis, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um ótimo final de semana. E tchau, até a próxima. Um beijo, um queijo e até mais. Ponto final no programa Nó Tático, a sua resenha semanal sobre futebol na rádio Boa Nova FM, apresentação dos estudantes de jornalismo da Unisantos, Arthur Vilar, Carlos Rimonato, Giovanni Machado, Guilherme Amâncio. Nos encontramos no próximo sábado, até lá!